Eu imaginava que a dinâmica ia ser baseada em apresentação, trouxe um conjunto pequeno de slides, e coloquei como título, né, essa questão da inovação mais regulação, que às vezes as pessoas enxergam, regulação lato sensu, aqui botar regulação barra supervisão, podem enxergar como palavras que, a princípio, poderiam ser antagônicas, ou então pior ainda, né, quando o supervisor inova ou inventa, pior ainda, né, lá vem o supervisor inventando alguma coisa, inovando. Então, mas a intenção não é essa, é realmente na linha do que já foi comentado. A gente na SUSEP se baseia muito nos princípios e nos trabalhos da IAIS, que é a Associação Internacional de Supervisores de Seguros. A IAIS já tem produzido algum tipo de material sobre a questão das insurtechs e qual é o papel do supervisor nesse tema. O governo federal, né, o Ministério da Economia, possui uma agenda microeconômica de maior liberdade. A gente, num ambiente de livre mercado, o ator principal é o consumidor. O livre mercado, o ator principal não é o empresário, não é o empregado, não é o Estado. O ator principal é o consumidor. Pelo contrário, né, no ambiente de livre mercado, o empresário ele sofre com redução de margem, né, mas a gente tem aí benefícios inúmeros do livre mercado, no serviço, por exemplo, de streaming. A gente tem hoje uma quantidade enorme de provedores de serviço de streaming. A gente tem a possibilidade de, ao se hospedar, escolher um hotel, o Airbnb. A gente tem grandes redes varejistas disputando a tapa os consumidores, colocando os preços para baixo. Então, assim, o consumidor ele sempre se beneficia desse ambiente de livre mercado, e é nesse contexto que a agenda do Ministério da Economia vem atuar. Está sendo levado a cabo pelo Ministério da Economia, junto com os supervisores do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, SUSEP, CVM e Banco Central, uma agenda de estabelecimento de uma sandbox regulatória. É nesse caminho que a SUSEP está caminhando, está seguindo, está trilhando. Eu trouxe alguns detalhes aqui na apresentação a respeito desse tema. Deixa eu passar aqui. Algumas das questões que foram colocadas pelos colegas aqui, eu vou endereçar ao longo da minha fala. Muita coisa já adiantei até nessa introdução, então não necessariamente eu vou seguir aqui a ordem dos slides. Mas assim, o que importa, né, o que a gente está preocupado e guia a nossa atuação é a questão do desenvolvimento saudável do setor. Tá? O setor de seguros ele depende fortemente de confiança. Tá? Então, a gente tem, de um lado, realmente uma força de inovação que tem que ser endereçada, tem que ser vista, não pode ser colocado obstáculo para esse tipo de movimento. Mas, por outro lado, a gente também tem a preocupação do risco reputacional, do mercado segurador, do sistema de seguros como um todo. Foi colocada aqui a questão das insurtechs, né? Tem insurtechs provedoras, eu chamo de provedoras de serviço, tá? E eventualmente as insurtechs que têm interesse em subscrever e reter riscos. As provedoras de serviço atuam na cadeia de valor do seguro, né? No ciclo de vida do produto, prestando algum tipo de serviço em alguma parte dessa cadeia de valor. A IAIS até coloca isso como um dos cenários de desenvolvimento das insurtechs, né? A gente tem hoje uma cadeia de valor mais fragmentada, em que não é a seguradora que é responsável por todo esse ciclo de vida do produto. Então, essa terceirização, né, o outsourcing, é uma preocupação do supervisor, e isso vem sendo tratado dentro de um conjunto de ações, tanto na Europa quanto pela IAIS, que estão dentro de um guarda-chuva chamado normas de conduta. Tá? Então, normas de conduta, elas procuram endereçar essa questão também da terceirização dos serviços. Tá? Aqui é onde a batalha sempre vai ser na transparência para o consumidor. A intenção aqui também não é, quando a gente fala de regulação, não é tutelar. Quando eu falo que o foco do livre mercado é o consumidor, não é para entender como uma tutela do consumidor. Tá? Colocar o consumidor dentro de uma redoma de vidro e o Estado... Eu sou capaz de
saber o que é melhor para o consumidor, o que ele pode contratar, o que ele não pode. A questão não é essa, é dar livre escolha, né, livre iniciativa para o consumidor, contanto que ele esteja consciente das escolhas que ele esteja fazendo. Ou seja, seja transparecido de fato o que ele está comprando, o perfil do consumidor seja levado em consideração quando um produto é oferecido, tá? As questões de regras de suitability e por aí vai. Isso tudo está dentro de um contexto de normas de conduta que a União Europeia tem endereçado, tem tratado já de 2016 para cá, e que a gente também tem procurado se inspirar, tá? Na SUSEP. Isso aqui eu vou passar, que eu já falei da confiança. Dentro desse contexto também das insurtechs, né, também está dentro do campo de regulação, uma coisa que nos preocupa também é a questão da proteção aos dados pessoais, né? Isso é um assunto que está muito em voga. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entrando em vigor a partir do início do ano que vem, procura também, de certa forma, tratar disso. Parece que foi criada uma autoridade, né, um supervisor só sobre dados pessoais. Obviamente que os reguladores do sistema financeiro nacional, eles não querem que um supervisionado seja sancionado por uma autoridade exterior. Então, possivelmente, muitas das coisas da questão da proteção dos dados pessoais vão ser absorvidas pelos supervisores do sistema financeiro nacional. Há aqui na questão da inter-relação, né, de serviços financeiros, e a gente não pode, pelo menos o Ministério da Economia, de forma correta, né, tem procurado tratar, a gente não fragmentar a inovação em mercado de seguros, inovação no mercado financeiro. Pode ser que surjam, nesse processo de criação, produtos que transpassam os setores. Então, isso demanda uma coordenação entre supervisores que hoje estão separados, né, em organizações distintas. Então, isso também gera um desafio para o Estado. São coisas aqui que eu estou colocando de algumas preocupações, tá? A gente também tem nossos gargalos em termos de capacidade de processamento. E aí tem esse termo não somos nós que cunhamos, né? RegTech, SupTech, em linha com o InsurTech, né? Ou seja, também tem que ter um processo de melhorias das práticas de supervisão. Tá? Isso faz parte do processo de aprendizado que os supervisores vão ter que passar. A parte do relacionamento com o cliente, essa questão da conduta de mercado que eu coloquei. Sempre o pilar fundamental dessa questão das normas de conduta vai ser a transparência. Sempre vai ser a transparência, prover informações ao consumidor. Obviamente que não é encher o cara também de dados, que também não adianta. Mas o Richard Thaler, né, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel na área de finanças comportamentais, ele defende muito a educação financeira no momento da operação, né? Ele é um pouco crítico da educação financeira em idades baixas, mas ele defende muito a educação financeira no momento da operação, né? E ele também cunha um termo que é o liberalismo paternal, né? O paternalismo liberal, né, que são duas palavras aqui a princípio antagônicas, mas ele também usa esse tipo de termo, em que o Estado é liberal, mas, de certa forma, tem um lado paternalista, porque entende que, usando conceitos comportamentais, você acaba induzindo a forma como o consumidor toma suas decisões. Isso é muito natural em diversas operações comerciais, né, você estruturar uma operação, mas de certa forma induzir o consumidor a tomar uma determinada decisão. A preocupação é que ele esteja tomando a decisão de forma consciente. E aí, entrando aqui já um pouco na questão do sandbox regulatório, tá, o que tem se buscado entre os supervisores do setor financeiro é a criação de um sandbox regulatório. Esse sandbox no âmbito do mercado de seguros seriam para
sociedades que desejassem reter riscos. Então, a gente já estaria superando a questão das provedoras de serviço, que, na minha opinião, seria uma regulação indireta, tá, das provedoras de serviço, ou o ponto onde você vai na seguradora. A seguradora ela tem que cumprir e fazer cumprir as normas, mesmo que ela terceirize, eventualmente, alguma atividade, né? E aí a política de remuneração, por exemplo, dos provedores de serviços terceirizados é um ponto de atenção, né? Se essa política de remuneração implica que o tratamento do cliente não seja aquele mais adequado, então seria um ponto de atenção para a supervisão. Mas voltando aqui no sandbox, então a intenção é o desenvolvimento de uma sandbox regulatória, seguindo a linha do que está sendo trabalhado junto ao Ministério da Economia, CVM Banco Central, prazo limitado. Está se vendo se vão ser 24 meses ou 36 meses, onde é avaliada a capacidade financeira, né, dos empreendedores, a capacidade técnica. Há uma série de requisitos e salvaguardas, depois eu falo das salvaguardas. Tá, os requisitos é que o produto seja pronto para operar, para entrar em... Então, o cara, em tese, não pode aplicar por uma coisa conceitual ainda, que vai ser desenvolvida. Tem que ser alguma coisa pronta, que já esteja pronta para ser testado. E que apresente essas definições. Essas definições não fomos nós que escrevemos, são definições conjuntas dos reguladores, tá? Ou seja, um produto que seja oferecido ou desenvolvido a partir de uma nova tecnologia, ou de tecnologia existente aplicada de modo diverso, ou que não seja oferecido atualmente no mercado de seguros, ou que promova aprimoramentos, tais como ganho de eficiência, alcance e capilaridade. Então, esses seriam os requisitos, né, para o empreendedor entrar nessa sandbox regulatória. Tem vários detalhes, né, eu trouxe aqui um resumo. Como está se criando um período de teste, e é um teste, veja bem, não é um teste só para o empreendedor, é um teste também para o Estado, para o supervisor. Tá? A gente também está se testando até com a nossa capacidade de abrir mão de algumas coisas na regulação, isso é um teste também. Então, seriam linhas de negócio de baixo impacto, porque se houver uma falha na prestação na execução do contrato, o impacto é pequeno. Tá? A pessoa não vai sentir muito, por exemplo, o seu celular não for ressarcido. Eu imagino que o celular não vai gerar uma perda sentimental tão grande assim, né? Ao contrário, por exemplo, uma provedora de anuidade, pagamento de aposentadoria, é uma coisa que realmente não estaria no escopo da sandbox, que é um contrato de longo prazo e, em caso de falha, a gente tem visto que gera muito problema, né, com os assistidos. Então, teria limite de riscos subscritos, de importância assegurada, para garantir que são negócios de baixo impacto. Isso também aconteceu na sandbox da Inglaterra. Eu tive lá ano passado, conversei com 3 ou 4 insurtechs que participaram da sandbox da FCA. A FCA é a autoridade de conduta do Reino Unido. Conversei também com a equipe de sandbox da FCA. A gente trocou, eles mandaram muita coisa para mim de material. Batendo na tecla da transparência, é importante ficar claro para os segurados, né, para aqueles caras que estão comprando junto a essa insurtech, que aquela insurtech, aquele empreendimento faz parte de uma sandbox, com uma autorização temporária, então o cara está ciente disso. Quer dizer, o prêmio ser mensal, para, no caso de necessidade de cancelamento da autorização, não ter muita coisa para ser devolvida para o segurado. No máximo, ele vai perder aí 1 mês de prêmio. Então, são coisas de baixo valor. Ao final, aí, eu também colocando a questão da estabilidade regulatória, né? Ao longo do ano, a gente está trabalhando também numa regulação por nicho, segmento. Então, é paralela à sandbox, para quando o empreendedor entrar na sandbox, ele já ter uma ideia de qual a janela que ele vai poder se encaixar na saída. Até para ele poder tomar a decisão de entrar, ele tem que saber como que ele vai sair. Então, ao fim do prazo, ele tem 3 opções. Tá? Ou ele aplica para um processo de autorização full, ou escolhendo umas das janelas, que estou falando de regulação por nicho, segmento, ou ele sai do mercado, também pode sair ou ser saído no meio do caminho, tá?
ou ele ser adquirido por uma seguradora via transferência de carteira. As salvaguardas, tá, que estão previstas, né, e sendo discutidas com os supervisores do setor financeiro são a questão da limitação do tempo, limitação de riscos subscritos, de importância assegurada. Reclamações vai ser um driver fundamental, então o monitoramento em cima das reclamações vai ser possivelmente o principal driver para cancelamento de autorização. E as demais salvaguardas, que aí são comuns à CVM e Banco Central, que é a questão de indício de dolo ou fraude, falhas graves no negócio e por aí vai. Então, esses são basicamente os pontos, estão resumidos. É possível que a minuta entre em consulta pública em breve. É importante a gente ter um input de empreendedores para ver a viabilidade se a norma também não está colocando o sarrafo numa posição que inviabiliza e até que ponto também a gente consegue baixar o sarrafo, né, nessa autorização temporária.